Existe uma cena no Evangelho que a maioria das pessoas lê rapidamente, mas que, quando você para pensar de verdade, provoca um arrepio difícil de explicar. Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Não um, não dois, mas uma legião inteira, o equivalente a 6.000 espíritos imundos habitando um único ser humano. O homem vivia entre os túmulos, cortava a própria carne com pedras, gritava dia e noite, e nenhuma corrente conseguia prendê-lo. Era um homem destruído por dentro e por fora. Mas o que chama a atenção não é só a possessão. O que chama a atenção é o que acontece quando Jesus aparece. Os demônios não atacam, não fogem. Eles caem de joelhos e então fazem um pedido. Esse detalhe é perturbador de um jeito que poucos pregadores exploram com profundidade. Uma legião de espíritos malignos, criaturas de trevas que supostamente se opõem a tudo que é divino, prostram-se diante de Jesus e rogazam, imploram, para não serem expulsos para o abismo. E pedem permissão para entrar num bando de porcos que pastava ali perto. Jesus permite. Os porcos correm despenhadeiro abaixo e morrem afogados. Fim da história? Não. A história está apenas começando. O primeiro ponto que precisamos entender é que os demônios sabiam exatamente quem Jesus era antes que qualquer discípulo chegasse a essa conclusão. Eles gritaram: "O que tens conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Pedro só confessaria que Jesus era o Filho de Deus capítulos depois. Os fariseus nunca acreditaram, mas os demônios sabiam desde o primeiro segundo. E esse conhecimento não os salvou. Eles sabiam a verdade e tremiam, como diz a carta de Tiago. Mas o tremor nunca se converteu em arrependimento. Conhecimento sem submissão é a tragédia mais profunda do universo espiritual. O segundo ponto é o mais assustador. Por que os porcos? Teólogos debateram isso por séculos, mas há uma linha de interpretação que faz o cabelo arrepiar quando você a compreende. Os demônios tinham medo do abismo. O abismo, no vocabulário bíblico, não é apenas o inferno genérico que imaginamos. É o lugar de confinamento definitivo, o lugar de onde não há retorno, o lugar de sentença final antes do julgamento. Os demônios não queriam ir para lá ainda. Eles queriam continuar operando no mundo material, continuar corrompendo, destruindo, habitando. E os porcos eram a única saída que vislumbraram. Mas então, os porcos morreram. E os demônios foram parar exatamente onde não queriam. Existe uma ironia teológica aterrorizante nisso. Ao tentar escapar do abismo, os demônios escolheram uma saída que os levou direto para ele. Ao pedir para entrar nos porcos, eles assinaram sua própria sentença. Jesus não os enviou ao abismo diretamente. Ele simplesmente permitiu que a escolha deles se cumprisse. E a escolha deles os destruiu. Isso nos diz algo profundo sobre a natureza do mal. O mal não é apenas cruel, ele é profundamente estúpido. Ele enxerga apenas o próximo passo, nunca o destino final. Os demônios calcularam a fuga e não calcularam as consequências. Eles viram os porcos e não viram o precipício. E isso é exatamente como o mal opera na vida humana também. Ele oferece o imediato e esconde o eterno. Ele promete o prazer e omite o preço. Ele abre a porta da fuga e não mostra para onde aquela porta dá. O terceiro ponto que precisa ser dito é sobre o homem liberto. Depois de tudo isso, o homem que estava possuído está sentado aos pés de Jesus, vestido, em perfeito juízo. A mesma comunidade que tentou acorrentá-lo por anos, que o temia, que o havia abandonado aos túmulos, agora o vê são. E fica com medo, não de Jesus, do homem curado. Porque um homem transformado desafia tudo que aquelas pessoas construíram sobre a impossibilidade da mudança. Se ele foi curado, então, o que mais é possível? E essa pergunta era incômoda demais. Eles pedem para Jesus ir embora. E aqui está o detalhe final que a maioria das pessoas ignora. Jesus vai.
Ele não força a presença. Ele não exige gratidão. Ele não faz discurso. Ele simplesmente entra no barco e parte. Mas o homem liberto corre até a beira do mar e pede para ir junto. E Jesus, que havia ido embora da cidade, vira para esse homem e diz: não, não vens comigo. Vai e conta o que Deus fez por ti. O homem que tinha sido rejeitado por todos se torna o primeiro missionário daquela região. O homem que vivia entre os mortos é enviado de volta para os vivos. O homem cujo nome ninguém sabia sai anunciando o que Jesus fez. E toda a cidade, aquela mesma cidade que tinha pedido para Jesus ir embora, ouve a história. A razão assustadora por que os demônios pediram para entrar nos porcos não é só teológica, é um espelho. É uma imagem de toda vez que o ser humano escolhe qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para escapar de um encontro real com Deus. Os demônios preferiram porcos ao arrependimento. E há pessoas que preferem vícios, relacionamentos destrutivos, orgulho, distração, trabalho obsessivo, qualquer coisa, a sentar aos pés de Jesus e ser livre. Os porcos correram para o precipício. A questão é: o que você está escolhendo no lugar da liberdade?